Estamos no nosso Conexão Política Vale do Rio Pardo, nosso segundo programa, e hoje vamos entrevistar o nosso vice-prefeito Ivan Trevisan. Ivan, de início gostaríamos de saber quem é o Ivan para os nossos munícipes, para os nossos telespectadores, né? Estão nos vendo aqui no nosso Conexão Política. Quem é o vice-prefeito Ivan Trevisan? Também poderia nos falar um pouquinho da sua trajetória política, um pouquinho do seu passado aqui para o nosso Conexão Política. Muito bem. O vice-prefeito Ivan Trevisan, hoje com 52 anos de idade, casado, né? Vou ter o meu primeiro filho agora no mês de maio. Desculpa, vice-prefeito, recém-primeiro filho? Recém-primeiro filho. Ué, mas por que segura tanto? Um pouco diferente dos demais. Desculpa ter ele interrompido já de início, assim. Não, mas é uma questão de opção, né? Mas muito tranquilo e uma relação consolidada de 13 anos, né? Com a minha esposa. Enfim, vem agora o Antony Rafael Trevisan, que espero receber com muita alegria, né? Um apaixonado por Pantano Grande, né? Uma vida toda dedicada a esse município, uma boa relação, um apaixonado pela política, pela coisa boa, pela coisa séria. Enfim, falo com muita alegria do município de Pantano Grande, do Vale do Rio Pardo, né? Onde tem uma relação muito próxima com a grande maioria das pessoas, tanto do meio político quanto social. Fui responsável no início do município, né, por promover a questão social bastante forte, presidente da nossa Sorapag, Sociedade Recreativa Amigos de Pantano Grande. Fui dono de danceteria, enfim, ponto alto do Vale do Rio Pardo foi com a minha iniciativa, né, uma das maiores e mais belas danceterias, trazendo ator da Rede Globo, trazendo aí artistas de renome. É toda uma passagem que muitas pessoas não têm conhecimento, mas o início da atividade social muito forte, desde a própria questão da televisão, quando inaugurou a RBS TV no ano de 89, que eu fazia parte, até o ano de 92, é outra passagem que muitas pessoas não têm conhecimento. O que o senhor fazia? Eu era agência da RBS TV, né, e era promotora de eventos. Eu tinha um evento a nível Rio Grande do Sul, que eu dava uma moto 0 km todos os anos, e movimentava aí 40, 50 cidades do nosso estado. Mas uma convivência muito próxima da RBS, em função de eu ser agência e estar praticamente 2, 3 dias dentro da televisão, né? Então isso te ajuda, e para mim é uma passagem que me orgulha muito, e independente de hoje eu estar na política e ter como atividade principal hoje, né, sou formado em gestão e negócios imobiliários, tenho 8 anos já de experiência na cidade. Minha imobiliária é a Trevisan Empreendimentos Imobiliários Limitada, é uma coisa diferente, né, do passado, mas que de certa forma na política veio me ajudar por essa questão toda de que o curso me deu uma noção boa de mobilidade urbana, né, da relação com as pessoas, enfim, cadastro imobiliário, que é um grande problema dos municípios. Na sua maioria os municípios têm 40%, 50% dos terrenos, dos lotes que não são regularizados. Isso é um prejuízo para a comunidade, é um prejuízo para o cidadão que não tem o seu título, né, de propriedade, e é o nosso desejo ainda, um compromisso de governo, que a gente possa aos poucos ir regularizando isso aí. Estou tentando ajudar, não é fácil, né, mas é uma questão que é afim com a minha atividade profissional. Muito bem. Quantos mandatos o senhor teve como vereador? Eu passei pelo Poder Legislativo 3 mandatos, são 12 anos de atividade parlamentar, 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores, enfim, passei pelos demais cargos da mesa, e esses 3 mandatos me deu uma noção boa, principalmente no que tange a ter a clareza que, na minha concepção, prefeito não poderia ser prefeito se não tivesse uma passagem pela Câmara. Isso, hoje que se discute a reforma política, jamais vai ser incluído, né? Porque tem outros que defendem que tu não precisa ser nada, que tu não precisa ter estudo, que tu tem que ter voto. Tem pessoas que pensam assim, e eu, obviamente, que no campo da liberdade respeito. Agora, depois que tu passa pelo Poder Legislativo, que tu sabe como é que é o orçamento, que tu sabe que tu tem que ter essa relação junto ao Poder Executivo, eu, com muita clareza, afirmo que 2 pontos chaves teria que fazer parte de uma trajetória política, e que é os mesmos critérios muitas vezes que concurso público. Primeiro, o ensino, o grau de escolaridade, e segundo,
a questão de tu ter uma passagem pela Câmara, como eu disse, para tu saber administrar o orçamento, saber a questão das leis, estudar e ter essa convivência mais próxima, né, com secretários municipais, com o prefeito. Com certeza não teria tantos problemas a relação prefeitura-Câmara que a gente nota no nosso estado, no nosso Brasil, fraudes, brigas, abusos financeiros, né? Porque aí tu sabe o rigor da lei. O vereador, principalmente quem foi presidente da Câmara, como no meu caso, e que tive o prazer, no ano de 2005, de construir um dos mais belos auditórios de câmaras de vereadores, né? Nosso auditório aí do Vale do Rio Pardo é um dos mais belos. Ampla estrutura, teto em gesso, vidro temperado, acomodação para mais de 100 pessoas, uma obra bonita, né? Futurista, né? Ou seja, eu empreguei bem o dinheiro público e hoje um auditório que não é só da Câmara, toda a comunidade usa, sindicatos, CDL, Associação Comercial, as próprias secretarias municipais, o espaço é usado para palestras, para receber políticos, autoridades, enfim. Então, eu entendo que a minha passagem pela Câmara de Vereadores me deu uma noção muito boa, né? E com certeza me ajudou a me aproximar da população e ser hoje um vice-prefeito aí, e pensando, obviamente, que forte em continuar na política de Pantano Grande e continuar contribuindo. Só a nível, nosso primeiro programa, Conexão Política, conversei com o prefeito, né? Só para complementar o que o senhor falou, se ele ter sido ter 2 mandatos de vereador, ter 2 mandatos de vice-prefeito, se hoje daria uma bagagem para ele, né? E com certeza tu ter essa trajetória te dá uma estrutura ao que fazer, como respeitar poder executivo, poder legislativo. Então, só complementando o que o senhor falou. E Trevisan, se pudéssemos resumir assim, nos seus 12 anos como vereador, 2 principais ações, o que você gostaria de dizer para o nosso telespectador? As 2 principais que te marcou de coração assim ou num todo? Olha, se eu fosse resumir, a primeira foi a minha relação de estruturar o poder legislativo, né? Foi fazer essa obra que eu citei anteriormente, que hoje é motivo de orgulho para a Câmara, para nós, prefeito e vice, enfim, e seria a construção do auditório Erickson Roberto Rabe, somado às conquistas que eu promovi para os funcionários da Câmara. Eu instituí na Câmara de Vereadores o Vale Refeição, que não tinha, e instituí o convênio do IP. Então, da mesma maneira que eu entrego um auditório para a população, para os vereadores, para a comunidade, eu instituí o convênio do IP, pensando na saúde do vereador, na saúde da família, né? E da mesma forma o Vale Refeição, que eu acho que é uma questão de dignidade. E se estenderam para os trabalhadores da casa? Sim. Para os CCs, para os Sim, o Vale Refeição. O Vale Refeição é para os funcionários. Os funcionários. Funcionários. Não é para os vereadores. Não para os vereadores. Não. O convênio IP, né, que foi uma batalha grande, vereadores e funcionários. Então seria isso, a construção do auditório com essas conquistas 2, né? E já com a minha atividade de gestor de imóveis foi a instituição da mão única na avenida principal de Pantano Grande. Avenida principal de Pantano Grande, que é a Avenida Papa João 23, né? Hoje, passado aí alguns anos que se aprovou a lei, mostra que mudou o trânsito da cidade. No começo teve muitas críticas, teve instituições num primeiro momento contra, né? Mas eu sabia que geraria um debate. Com certeza, toda mudança drástica, ela gera uma discussão e nós, homens públicos, tu tem que ter consciência e tem que saber enfrentar, né, a posição contrária. E eu, mais ainda, um desafio maior foi que em pleno ano de eleição, eu, candidato, briguei com os meus colegas vereadores que diziam, deixa passar a eleição, né? Eu digo, não, esse projeto é polêmico, mas eu tenho consciência de que com a discussão desse projeto na campanha política, eu estarei mostrando um pouquinho do Ivan Trevisan, como é que eu penso, porque eu penso muito diferente da grande maioria. Eu penso em uma cidade maior, melhor, com geração de emprego, renda, né, com inovações, com a estrutura da cidade, né, uma cidade limpa, bonita, para receber os visitantes. Então, esse projeto que eu consegui aprovar da mão única e que com 90 dias toda a cidade se rendeu, principalmente os críticos, toda se rendeu, hoje para mim é motivo de orgulho, saber que eu levei o movimento para as demais ruas. E com certeza, com o passar dos anos,
outros farão outras mudanças, né? Espero que a cidade cresça e que novamente possa ocorrer mudança com esse tamanho, com esse desafio que eu enfrentei, né? De instituir mão única na Avenida Papa João XXIII. Bom, Trevisan, geralmente nós temos alguém assim para nos inspirar. O senhor poderia citar algum político referência que talvez o senhor tenha se inspirado a fazer um pouquinho do trabalho dele, ou pegar alguma das características dele? Vou citar um a nível nacional, né, um gaúcho a nível nacional e um pantanense, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o ex-ministro Mendes Ribeiro Filho. Vejo que o Mendes Ribeiro foi uma das maiores autoridades políticas do nosso país, um homem para frente, um jovem dinâmico que se aproximava dos prefeitos, que queria o bem dos municípios, né? Então aproveitei muito a experiência de ser amigo, né, do Mendes Ribeiro, aprendi muito com ele. Hoje lamento, né, que esteja enfermo, está numa cama aí há quase um ano, né, teve um tumor no cérebro, enfim, teria sido nosso governador, mas é uma pessoa que quando eu falo me arrepio, um orgulho de vida para mim, um orgulho para o Brasil. Nível Pantano Grande, o ex-prefeito Erickson Roberto Rabi, né, falecido, uma pessoa que com certeza faz parte em todas as rodas de amigo, faz parte numa Câmara de Vereadores, foi um prefeito extraordinário e acima de tudo, né, foi um amigo, né, uma pessoa que tinha um carisma acima da média e que sabia ouvir. O problema da maioria dos políticos é não saber ouvir, né? Sentam na cadeira, acham que pode tudo, né, e não é assim. Então nós temos que ter a humildade de saber ouvir. Isso eu aprendi com o meu grande amigo, né, Erickson Rabi, o Fritz, como era conhecido, e que faz falta, né, como empresário, homem das organizações Rabi, empresa de calcário, Caulin, restaurante, postos de combustível, um homem que enxergava e pensava longe, né, filho de uma pessoa que foi o pai da emancipação de Pantano Grande. Então não só ele, a família, né, são uma referência para nós aqui de Pantano Grande. O senhor falou em calcário, como é que está uma visão assim política ou até de repente um bate-papo com os empresários, como é que está a questão do calcário aqui? A questão do calcário com a manutenção, com a ascensão da agricultura, felizmente vai muito bem, né? A lavoura nunca esteve tão forte, embora todas essas questões de suba do dólar, enfim, que o governo às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas enfim, Pantano detém 20% do calcário do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, 20%, né? Então é uma referência, são as empresas geradoras de emprego, as maiores empresas geradoras de emprego, são referentes à mineração. De impostos talvez também? No segundo momento, né? No segundo momento, mas para nós é um orgulho porque é a geração de emprego, é a empresa com 160 empregados, 100 empregos, enfim, várias, né? Então isso para nós nos motiva e torcemos que a agricultura continue forte, porque aí a nossa economia vai continuar forte, obviamente, né? Mas não é só o calcário no município, nós temos caulin, argila, enfim, está entrando outras alternativas aí, uma própria indústria vai começar a trabalhar o gesso, enfim, né? Como eu disse, somada à agricultura e pecuária, que é muito forte na região em Pantano Grande, a mineração é um ponto alto de Pantano. Tanto é que nós criamos a festa do cavalo e Espocal, né? Que eu me esqueci de citar. Tive o prazer de ser o criador da Espocal, né? Eu como secretário no ano de 92, quando eu iniciei minhas atividades políticas, em 1992 eu criei a Espocal, né? Que vem até hoje. Em segundo momento um outro prefeito agregou a festa do cavalo e que bom que deu certo, né? E hoje, passado 22 anos, volto a atuar à frente da secretaria que comanda a festa do cavalo, sou coordenador geral da festa do cavalo Espocal. Isso me alegra muito saber que as coisas boas foram mantidas. Bom. Então vamos para um breve intervalo e voltamos para o nosso segundo bloco, Conexão Política Vale do Rio Pardo.